Olá, boa noite. STF entende que Tribunal de Segunda Instância pode determinar a realização de um novo júri caso a absolvição do réu tenha ocorrido com base em um quesito genérico. O Supremo Tribunal Federal decide que fundo partidário e fundo de campanha não podem ser penhorados durante as eleições. Polícia Federal vai monitorar a votação de domingo no entorno do Distrito Federal com drones e cães. No Maranhão, a polícia faz operação para coibir crimes eleitorais. E o trabalho ambiental da Justiça de Mato Grosso com adolescentes em processo de recuperação. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 2 de outubro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o fundo partidário e o fundo de campanha não podem ser penhorados durante as eleições. Para a Corte, o bloqueio das verbas ao longo das campanhas pode prejudicar a neutralidade do pleito. A decisão provisória e em caráter de urgência foi tomada pelo ministro Gilmar Mendes, relator da ação. A liminar vai ser submetida agora a referendo para confirmação do colegiado. Para o decano do STF, o bloqueio de verbas de ambos os fundos poderia atingir a neutralidade das eleições, ao prejudicar candidaturas que ficariam impedidas de fazer propagandas eleitorais na internet, por exemplo. Segundo Gilmar Mendes, a penhora de recursos financeiros no período de campanhas eleitorais dos partidos políticos e das candidaturas é exemplo evidente de medida que tem o condão de afetar diretamente o equilíbrio do jogo eleitoral. Ao valer-se desse tipo de instrumento, no curso de campanhas, o Poder Judiciário interfere diretamente na disputa, transgredindo a igualdade de oportunidades. O relator apontou que tanto o fundo partidário quanto o fundo de campanha têm destinações com vinculações específicas, previstas em leis, e mecanismos rigorosos de controle sobre o uso dos recursos, como prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral. O fundo de campanha, especificamente, só deve ser usado para custear uma corrida eleitoral, e o valor não utilizado é devolvido à União. A decisão de desbloqueio de valores ocorreu em um pedido apresentado pelo Partido Socialista Brasileiro. O PSB entrou com ação no Supremo depois de o Tribunal de Justiça de São Paulo decretar o bloqueio de 13% dos repasses feitos pela legenda para o Diretório Estadual via Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Com a determinação do ministro Gilmar Mendes, a ordem de penhora determinada pelo Tribunal Paulista foi suspensa. Além disso, o relator mandou comunicar os presidentes de todos os tribunais de justiça e tribunais regionais federais do país para que sigam o mesmo posicionamento. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão que condenou o Departamento de Estradas de Rodagem Paulista a tomar medidas para garantir o tráfego seguro em um trecho da rodovia que liga os municípios de Eldorado e Iporanga. Acompanhe com Carolina Chaves. A decisão da Justiça Paulista foi em uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público. Os desembargadores determinaram que a autarquia estadual deve garantir segurança de acordo com as normas técnicas na rodovia Benedito Pascoal de França, a SP 165, que liga os municípios de Eldorado e Iporanga. Segundo o parecer técnico, em 3 trechos da rodovia, o asfalto tem fissuras, buracos, a pista não tem acostamento e nem sinalização. Também foram identificados riscos de deslizamentos, problemas na drenagem e falta de pavimentação. Segundo a Polícia Militar, em 1 ano e meio, aconteceram 22 acidentes na rodovia. Os desembargadores estabeleceram prazo de 180 dias para que a administração pública apresente um plano de ações de melhorias na estrada, mantendo a proibição do tráfego de caminhões de mais de 18 toneladas. Os magistrados ainda estabeleceram multa de R$ 1.000 por dia de atraso no cumprimento das medidas. O valor será limitado a R$ 500 mil. A Justiça do Distrito Federal condenou uma clínica de orientação psicossocial a indenizar a irmã de um homem que morreu de Covid-19. Anderson Arcoverde tem as informações. De acordo com o processo, o homem que tinha esquizofrenia e problemas relacionados ao uso abusivo de álcool foi internado na Clínica de Orientação Psicossocial de forma involuntária em outubro de 2021.
Durante o tratamento, ele contraiu o coronavírus. Em janeiro de 2022, o homem foi retirado da clínica pela irmã, após ela constatar o agravamento do estado de saúde dele. Um laudo médico apresentado comprovou que o paciente somente foi levado ao hospital pela irmã após deixar a clínica e já estava em estado grave quando recebeu o atendimento. Ele morreu 3 dias depois. A justiça entendeu que ficou comprovada a negligência e a clínica foi condenada a pagar R$50 mil à irmã do paciente de indenização por danos morais. A Polícia Federal vai monitorar as eleições deste domingo no entorno do Distrito Federal com drones e cães. De acordo com a PF, 17 equipes com drones e cachorros estarão mobilizadas para monitorar o primeiro turno das eleições. Os drones podem capturar cenas de boca de urna, derramamento de santinhos nos locais de votação, transporte ilegal de eleitores e até mesmo a compra de votos. Hoje a Polícia Federal fez operações em 3 estados. As informações com Evelyn Araújo. No Maranhão, a Polícia Federal realizou uma operação para coibir crimes eleitorais na cidade de Caxias. Integrantes de uma associação criminosa ofereciam R$40 mil em espécie para que candidatos desistissem da campanha eleitoral e apoiassem outro grupo. Os policiais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão na casa dos investigados. No Pará, os policiais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão contra 2 candidatos ao cargo de vereador no município de Marabá, por compra de votos. As investigações apontam que, para atrair eleitores, os candidatos ofereciam cheque moradia, que é um auxílio de até R$20 mil destinado a famílias de baixa renda. Já no Amazonas, o candidato a prefeito de Coari, Raione Cabral, do partido Mobiliza, foi preso em flagrante pela Polícia Federal. Ele distribuiu dinheiro para os eleitores. O indulto natalino só pode ser concedido para condenados até a publicação do decreto anual. A decisão é da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Jáfer Araújo. Em decisão unânime, os ministros do colegiado estabeleceram que o indulto natalino, concedido todo ano por decreto do presidente da República, somente pode beneficiar pessoas que foram condenadas até a publicação do ato normativo. Para a 6ª turma, o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, não sendo possível ao Poder Judiciário exigir condições não previstas no decreto nem ampliar indevidamente o seu alcance, sob risco de usurpar a competência constitucional do presidente da República. O entendimento foi firmado pela turma ao julgar habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não admitiu a incidência do indulto previsto no decreto de 2022 em favor de um preso. A defesa alegou que o disposto no artigo 5º do decreto não limitava temporalmente a incidência do benefício, como fizeram, por exemplo, outros artigos da mesma norma. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, ressaltou que o indulto é concedido às pessoas condenadas, ou seja, aquelas que já se submeteram à jurisdição, não podendo haver menção para casos futuros. Os demais ministros da 6ª turma seguiram o entendimento do relator e, assim, negaram o pedido de habeas corpus. Você vai ver ainda hoje. O Supremo Tribunal Federal entende que é possível novo júri em caso de absolvição do réu por clemência. E o balanço de um ano da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal invalidou uma lei do Rio de Janeiro que dava folga a trabalhadoras com carteira assinada que precisassem fazer exames preventivos de câncer. A Corte entendeu que o assunto já é regulado pela CLT. A Confederação Nacional da Indústria entrou com ação no Supremo contra a Lei Estadual do Rio de Janeiro, em vigor desde 2008. A legislação prevê para todas as servidoras públicas e trabalhadoras seletistas uma folga remunerada ao ano para exames de prevenção ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero.
A CNI alegou que, pela Constituição, apenas a União pode criar e alterar leis sobre direito trabalhista. O relator do caso no STF, ministro Nunes Marques, votou pela inconstitucionalidade da norma estadual. Segundo o ministro, a CLT já prevê a liberação de trabalhadores da jornada de trabalho para a realização de exames preventivos de câncer. A consolidação das leis do trabalho é um conjunto de regras que regula as relações trabalhistas e é válida para todo o país. A maioria dos ministros da Corte acompanhou o entendimento do relator. Ficaram vencidos o ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que os Correios regularizem o serviço postal domiciliar em Cocal do Sul, Santa Catarina. Márcio Fontinelli tem as informações. Depois de receber uma série de denúncias e reclamações dos moradores de Cocal do Sul, em Santa Catarina, o Ministério Público Federal decidiu entrar com ação na Justiça para obrigar os Correios a regularizar o serviço de entrega de cartas e encomendas na região. Em 2023, o MPF chegou a encaminhar uma recomendação para que o atendimento à população de Cocal do Sul fosse normalizado, mas nada foi feito. Na Justiça, os procuradores da República pedem que os Correios tomem as devidas providências no prazo máximo de 30 dias. A punição por improbidade não deve fazer distinção entre agentes públicos e particulares. A decisão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Veja na reportagem de Jéssica Castro. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram aplicar a suspensão de direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público, tanto para particulares quanto para agentes públicos envolvidos na prática de ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário. De acordo com o processo, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região havia restringido a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos aos agentes públicos, não abrangendo os particulares e limitando a proibição de contratar com a administração ou receber benefícios fiscais ou creditícios ao único particular que exercia atividade empresarial, excluindo os agentes públicos da penalidade. O TRF5 considerou que aplicar as punições aos demais envolvidos no processo seria impertinente e sem efeito. E o Ministério Público Federal recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o Tribunal Regional teria violado a Lei de Improbidade Administrativa, que estabelece as punições para quem comete atos que causam prejuízo ao erário. O relator do caso no STJ, ministro Gurgel de Faria, destacou que a redação da lei vigente à época dos fatos não diferenciava agentes públicos de particulares, ao prever as sanções citadas, podendo ser aplicadas a ambos indistintamente. O ministro também afirmou que, embora os agentes públicos não desempenhassem atividade empresarial na época da decisão, nada impediria que, se não fossem os efeitos da sanção, eles passassem a desempenhá-la futuramente. Seguindo o voto do relator, a primeira turma decidiu suspender os direitos políticos dos particulares envolvidos por 5 anos e proibir os agentes públicos de contratar com a administração pública pelo mesmo período. Em Maceió, integrantes da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça fizeram julgamentos de processos dentro de uma universidade. O objetivo foi aproximar alunos de direito da prática que vão ter na futura profissão. A ação faz parte do projeto Interagindo com a Comunidade Acadêmica. A abertura contou com a palestra do procurador do Ministério Público, Valber Valente de Lima, que falou do papel do MP no 2º grau de jurisdição. Ele funciona praticamente em todos os feitos que estão em tramitação nas câmaras, nas 4 câmaras. Eu sou o procurador de justiça que tem o assento na primeira Câmara e o Ministério Público está sempre como parte ou como fiscal da lei. Em seguida, Margarida Mello falou sobre o trabalho da primeira Câmara Civil. Muitos desses alunos, eles são mais próximos da figura do juiz, mas não dos desembargadores, não de um colegiado. Então, nós vamos explicar o que é essa primeira Câmara, quais são os julgamentos, quais são os processos que se julga nesta Câmara
quem são esses desembargadores, como se chega, né, a essa função. Depois das palestras, os cerca de 200 alunos do curso de Direito da Uninasal puderam acompanhar de perto a sessão extraordinária da primeira Câmara Cível do TJ, formada pelos desembargadores Paulo Lima, Tutimés Ayran e pelo juiz convocado Manuel Cavalcante. O órgão colegiado realizou o julgamento de 15 processos. São processos que a gente seleciona, que a gente imagina que possa gerar algum debate, né? Para que eles aprofundem a noção da prática, mas também a noção de processo, teoria geral do processo, processo civil, né? E assim fazendo, ganhe mais conhecimento. O coordenador do curso de Direito da Uninasal, Vitor Montenegro, disse que esse momento é muito importante para a formação acadêmica. A partir do momento que o aluno vê uma sustentação oral, que vê um julgamento, ele se inspira, ele ali se identifica como advogado, ou enquanto juiz, ou enquanto realmente assessor, enfim, ele realmente se engaja ao curso a partir das experiências como essa experiência. Os estudantes Arkman e Alícia afirmaram que a ação veio para enriquecer os conhecimentos e certamente irá fazer diferença lá no futuro. Esse momento para nós estudantes é extremamente rico, porque descortina uma série de possibilidades, não só a nível de carreira, mas também com relação ao funcionamento do judiciário de segunda instância. Sendo uma aluna que estou fazendo direito visando um concurso, né, é muito importante ver, querendo ou não, dar aquele brilho, né, no olhar. A gente vê pessoas que estão nessa área, que estão atuando nessa área, falando e contando suas experiências. A seguir, Justiça mantém o tratamento psiquiátrico de Suzane von Richthofen. E Polícia Federal prende em flagrante suspeitos por invasões e queimadas criminosas na Amazônia Legal. Eu já. Um trabalhador rural conseguiu anular um contrato de parceria e teve reconhecimento de vínculo de emprego com uma fazenda. A decisão da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou que o contrato só destinava 7% dos ganhos ao trabalhador. Samanta Flor. O profissional alegou que foi contratado por meio de uma parceria de pecuária de leite. Ao pedir o reconhecimento de horas extras, disse que recebia salário e pagamentos por fora. Segundo o trabalhador, as ordenhas eram feitas de segunda a domingo, das 5 às 8 horas da manhã e das 3 às 6 horas da tarde. Ele afirmou ainda que no tempo entre os dois horários fazia outros serviços, como adubagem e arrumação de cercas. Em defesa, os empresários informaram que a situação decorreu de 2 contratos distintos, o de trabalho e o de parceria rural, com previsão de remuneração, responsabilidades, prazos e outras obrigações. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas aceitou o pedido do trabalhador. O regional entendeu que os empregadores forneciam o espaço físico, os animais e os instrumentos de trabalho, mas o profissional recebia apenas 7% do valor bruto. Para o TRT, uma parceria efetiva pressupõe uma negociação justa e razoável, e não 93% para uma parte e o restante para a outra. Por isso, chegou-se à conclusão de que se tratava de uma relação de emprego. Os contratos de parceria foram então considerados nulos. Os empresários recorreram ao TST, mas o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, explicou que o caso não atende ao critério da transcendência em aspectos políticos, jurídicos ou econômicos. Além disso, o ministro considerou que a decisão do TRT foi devidamente fundamentada. O reclamante foi contratado como trabalhador rural, havia subordinação, trabalho pessoal, trabalho habitual e onerosa, que envolvia a maior parte do trabalho. Então, diante dos elementos fáticos, presidente, o tribunal concluiu que, pela presença dos elementos da relação de emprego, e no caso particular, a conclusão, a meu sentido, deve ser preservada e, por isso mesmo, nega o provimento do agravo interno. A decisão foi unânime. Os empregadores apresentaram embargos que não foram acolhidos.
A Polícia Federal prendeu em flagrante suspeitos por invasões e queimadas criminosas na Amazônia Legal. Justiça mantém o tratamento psiquiátrico de Suzane von Richthofen e o rapper Pouca Sombra é condenado a 15 anos de prisão por tentativa de feminicídio. Confira agora. A Polícia Federal prendeu em flagrante 3 suspeitos de envolvimento na invasão de terras públicas e queimadas ilegais em terras da União no Pará. O combate ao desmatamento ilegal e às queimadas criminosas é prioridade das ações da PF na região, especialmente em áreas de relevância ambiental e turística, como Alter do Chão, que sofre constantemente com essas práticas. A Justiça negou novamente o pedido de Suzane von Richthofen para reduzir a periodicidade dos tratamentos psiquiátrico e psicológico que é obrigada a fazer desde que obteve a progressão da pena para o regime aberto. Condenado em 2002 a 39 anos de prisão por participar do assassinato dos pais, Suzane conseguiu a progressão para o regime aberto no ano passado, após cumprir 20 anos de prisão. A Justiça no Rio Grande do Sul condenou o rapper Pouca Sombra a 15 anos de prisão em regime fechado por tentativa de feminicídio de sua ex-companheira, ocorrida em Pelotas no dia 29 de dezembro do ano passado. O rapper está preso desde janeiro. Um ex-servidor da Receita Federal do Maranhão foi condenado por receber propina para anular de forma fraudulenta multas de empresas na região. A denúncia partiu do Ministério Público Federal. Márcio Fontinelli. O ex-servidor da Receita Federal foi condenado por improbidade administrativa em São Luís do Maranhão por receber dinheiro de empresários para acessar o sistema do governo federal e cancelar multas aplicadas contra os empreendimentos. Na denúncia apresentada à Justiça, o Ministério Público Federal entregou provas de que o rapaz aceitou R$ 2.500 para fraudar o sistema. Além de multa, o acusado foi sentenciado à perda do cargo público e à suspensão de direitos políticos. Jovens em conflito com a lei de Rondonópolis, no interior do Mato Grosso, participam de atividade ambiental em mutirão de limpeza do Ribeirão Arareal. A iniciativa foi possível graças a uma parceria da Vara Especializada da Infância e Juventude e Juizado Volante Ambiental de Rondonópolis. A comarca de Rondonópolis, por meio da Vara Especializada da Infância e Juventude e parceiros, realizaram a campanha Opção pela Vida. Como parte da programação, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas participaram do 10º mutirão de limpeza do projeto O Rio é Nosso. Entre as atividades, participaram também de palestras, trilha ecológica e visita ao abrigo de animais de Rondonópolis. É uma forma de nós incluirmos eles novamente de onde eles nunca deveriam ter saído, né? Que é a nossa sociedade, porque eles são parte de nós, eles fazem e voltarão para o nosso meio, então tem que voltar melhor do que ali entraram. A gente tem que conscientizar eles e que eles estejam preparados, conscientes do que eles fazem com a natureza, conscientes que os recursos naturais eles são finitos, né? Para que possam melhorar até a condição do planeta para gerações vindouras. Lembrar que todo dia é uma oportunidade de fazer diferente pelo meio ambiente, né, por cada um de nós, e associando isso à semana de socialização dos meninos do socioeducativo, para que eles tenham a oportunidade também de presenciar essa reunião pelo bem. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais se destacou na meta 2 do Conselho Nacional de Justiça, que julga os processos mais antigos. O desenvolvimento de programas e os mutirões do júri são apontados como iniciativas que contribuíram para o resultado. Acompanhe na reportagem de Kátia Matos. A meta 2, estabelecida para 2023, previa o julgamento de pelo menos 80% dos processos de primeira instância, que foram distribuídos até dezembro de 2019. Para a segunda instância, juizados especiais e turmas recursais, foi determinado um índice de 90% dos processos enviados até dezembro de 2020. O TJMG não só cumpriu, como também ultrapassou a meta em mais de 5%. A doutora Marcela Novaes, juíza auxiliar da presidência do TJMG, atribui o resultado positivo ao desenvolvimento de programas e à concentração dos trabalhos nas comarcas com maior número de processos antigos.
A gente vem selecionando aquelas unidades judiciárias que estão em descumprimento de metas nacionais e proporcionando um reforço através do programa de cooperações para que os magistrados consigam cumprir a meta 2. Os mutirões do Tribunal do Júri, realizados em Belo Horizonte, no interior do estado, também contribuíram para o resultado. E a meta estabelecida pelo CNJ para este ano é ainda maior. Agora, em vez de julgar 80% dos processos mais antigos, os tribunais do país deverão julgar a totalidade. O objetivo do CNJ é justamente que os tribunais finalizem a entrega da prestação jurisdicional de 100% desses processos que são muito antigos, ou seja, que foram distribuídos há mais de 10 anos. Então, o nosso foco agora na atual gestão é também permitir que a prestação jurisdicional seja finalizada nesses processos que são verdadeiramente antigos. O trabalho para alcançar estes números já está em andamento no TJMG. Nós iniciamos justamente o levantamento dessas ações, a despeito de já termos cumprido a meta 2, ou seja, de termos julgado mais de 80%, mas o fato é que agora estamos focados no julgamento de 100% desses processos distribuídos há mais de 10 anos. Então, fizemos o levantamento de quais são essas ações. São ações que, obviamente, muitas delas existe uma dificuldade em si na tramitação e, obviamente, no próprio julgamento. Então, estamos traçando estratégias que viabilizem a execução dessa meta. O Supremo fez mais uma audiência de conciliação sobre as 5 ações que discutem a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Mais informações na reportagem de Viviane Novaes. O encontro reuniu representantes dos 3 poderes, da sociedade e de comunidades indígenas. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também participou. A audiência foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes, autor das 5 ações que questionam a lei do marco temporal de 2023. 4 processos questionam a validade do texto. O outro pede que o STF declare a constitucionalidade da lei. O encontro busca uma solução de consenso sobre medidas e propostas para que os ministros da Suprema Corte julguem as ações. As audiências devem ocorrer até o final de dezembro. O site Mercado Livre não é obrigado a excluir anúncios denunciados por violação dos termos de uso do site. A decisão é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Confira na reportagem de Marina Campos. Larissa tem costume de fazer compras pela internet, mas não esperava receber uma surpresa da última vez que recorreu a um site de comércio eletrônico. No lugar da capa de notebook, chegou... Não chegou a capa, chegou só uma embalagem e um plástico dentro da embalagem. Apesar da surpresa, ela sabia que nos termos de uso do site estava prevista a devolução dos valores pagos nestas situações. Ainda assim, o episódio rendeu uma lição. Dentro desses sites, dessas plataformas, você consegue ver a confiabilidade do vendedor que está dentro da plataforma. E uma das coisas depois desse acontecimento, do fato da capa do notebook, eu sempre pego vendedoras confiáveis, que têm muitas vendas, têm vários produtos. A advogada Daniele Vilar explica que é necessário entender que esses sites são apenas intermediadores do real vendedor e que os termos de uso da plataforma contêm uma série de regras entre os consumidores e vendedores, tanto nos casos de venda como de anúncios publicitários. O marco regulatório diz o seguinte: o site que hospeda, ele tem que fazer uma fiscalização prévia apenas se houver conteúdo ilícito. Então, se houver conteúdo sexual, ou conteúdo de drogas, ou conteúdo de crimes, ele tem que fazer uma censura prévia. Os demais conteúdos gerais não requerem uma censura prévia. Então, eu consigo colocar à venda qualquer coisa que não seja ilegal num site desses de hospedagem. Em um caso julgado pelo STJ, a 3ª turma entendeu que não é possível impor a um site intermediador de comércio eletrônico, como o Mercado Livre, a obrigação de excluir anúncios que, segundo denúncia de um usuário, teriam violado os termos de uso do próprio site. Segundo o processo, um anunciante de colchões encaminhou notificações extrajudiciais ao site Mercado Livre, denunciando a existência de anúncios de vendedores de colchões magnéticos sem certificação do Inmetro, o que violaria os termos e as condições gerais de uso do site, e pediu a exclusão da propaganda. O provedor não atendeu ao pedido, o que levou ao ajuizamento da ação. Segundo a relatora, a ministra Nancy Andrighi,
O STJ já se pronunciou no sentido de que não é possível impor aos sites de intermediação a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. A relatora explicou que o Marco Civil da Internet impõe apenas a obrigação de excluir publicações por ordem judicial, ou nos casos de violação de direitos de autor ou de divulgação de conteúdo com nudez ou sexo sem autorização dos participantes. Com isso, a terceira turma deu provimento ao recurso do Mercado Livre e afastou a multa aplicada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, decorrente da ação ajuizada por um de seus usuários. O Tribunal de Justiça de Alagoas promoveu um encontro de especialistas em direito para definir propostas que possam melhorar o funcionamento do Poder Judiciário. Repórter Lídia Lemos. Teve início na Escola da Magistratura o 8º Encontro de Pesquisas Judiciárias, o EMPEJUDE, que neste ano contou com 47 artigos inscritos. Durante a abertura do evento, o doutor e mestre em Direito Arnaldo Godoy falou sobre litigância intragovernamental. O Brasil é um dos países onde as pessoas mais litigam, onde as pessoas mais frequentam os tribunais. E eu fiz uma palestra com base na litigância que há contra o governo, entre os entes do governo e entre os vários protagonistas do sistema administrativo brasileiro. Realmente o que nós precisamos é um novo modo de pensar, é uma nova cultura, é uma nova sensação em relação aos nossos arranjos institucionais. A mestranda Helenita Araújo participa do EMPEJUDE desde 2017. Para ela, que está na sua 4ª edição, o evento é um ponto de partida fundamental para a carreira acadêmica e uma oportunidade de encontro com diversos profissionais do ramo forense. O trabalho que eu acabei produzindo, né, nessa edição do EMPEJUDE trata sobre questionar se realmente, com o cumprimento de metas pelo Poder Judiciário de resolução de processos, de resolução de conciliações e tudo, se realmente essa atividade está solucionando os problemas no cenário brasileiro. O presidente Fernando Tourinho, um grande entusiasta do EMPEJUDE, falou sobre a relevância das pesquisas desenvolvidas para impulsionar os operadores do direito a buscar soluções inovadoras para os problemas no judiciário. Tenho certeza que com essa integração de vários operadores do direito, estudantes inclusive trabalhando, servidores do Poder Judiciário trabalhando, nós poderemos estar melhorando os serviços que prestamos a toda a sociedade alagoana. A juíza Juliana Batistella, coordenadora de pesquisa e produção científica da ESMAL, destaca a importância do encontro para o debate de questões fundamentais no sistema de justiça. Esse ano, a temática é a sobrecarga do direito, os limites da ética, a sobrecarga do Poder Judiciário. Então, é um tema muito atual e a gente visa, com isso, trazer contribuições efetivas para tentar solucionar e ter mais eficiência na prestação jurisdicional, tendo em vista essa problemática da sobrecarga do Poder Judiciário atual. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu que o Tribunal de Segunda Instância pode determinar a realização de um novo júri caso a absolvição do réu tenha ocorrido em suposta contrariedade às provas do processo. No entanto, os ministros ainda vão definir a tese, ou seja, o resumo do entendimento que servirá de guia para a aplicação das conclusões nas instâncias inferiores. Na prática, o debate envolve as situações em que o acusado acaba absolvido por clemência ou compaixão pelo júri popular, que é responsável pelo julgamento de crimes dolosos contra a vida. Previsto na Constituição, o Tribunal do Júri é composto por um juiz de direito, que é o presidente, e um conselho de sentença, formado por 7 jurados, que são pessoas da sociedade que decidirão condenar ou absolver os réus. O plenário decide se um tribunal de segunda instância pode cassar a absolvição do júri popular e determinar a realização de um novo julgamento nos casos em que houver prova de que o crime aconteceu e que foi cometido pelo réu. O caso concreto é de Minas Gerais. O Tribunal do Júri absolveu um homem acusado de homicídio,
A justificativa para não condená-lo seria que a vítima do crime teria matado o enteado dele. O Ministério Público do Estado recorreu, mas teve o pedido negado e a questão veio parar no Supremo. O julgamento começou no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para recomeço no plenário físico. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes, que votou pela soberania absoluta da decisão dos jurados. Assim, negou o pedido feito pelo Ministério Público por entender que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deve ser mantida, porque está de acordo com a normativa constitucional e legal. O ministro aposentado, Celso de Mello, já havia votado acompanhando o relator. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin e acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na retomada do julgamento, o ministro Flávio Dino também divergiu do relator. O Código de Processo Penal deve ser cumprido, cabe apelação, segundo o júri. Se o veredito for o mesmo, não haverá o terceiro júri. Em última análise, se essa tese for vencida, numa construção posterior, creio que pelo menos a clemência deve excluir não só o feminicídio, porque, lembremos, a vontade constitucional é expressa, crimes hediondos. E quando nós falamos do rol dos crimes hediondos e dos homicídios qualificados do 121, nós vamos encontrar condutas gravíssimas, que, a meu ver, se não podem ser objeto de graça e anistia, também não poderiam ser objeto de clemência, porque isto implicaria uma incongruência em que o Conselho de Sentença seria mais soberano do que o Poder Legislativo e mais soberano do que o Poder Executivo, o que me parece não ter lógica constitucional. Os ministros Cristiano Zanin e André Mendonça acompanharam o entendimento do ministro Gilmar Mendes. Eu estou negando o provimento ao recurso extraordinário, acompanhando Sua Excelência, o ministro relator Gilmar Mendes. Em relação à tese, porém, eu estou aqui apresentando uma proposta no sentido de que é constitucional a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, a pedido da acusação, por contrariedade à prova dos autos, salvo se a absolvição tivesse baseado em quesito genérico e a defesa tivesse sustentado o pedido de clemência registrado nos autos e que seja compatível com a Constituição, com as leis e precedentes vinculantes do Supremo. No caso concreto, eu acompanho o ministro Gilmar Mendes, negando-se, portanto, provimento ao recurso do Ministério Público Federal e proponho, como síntese, ao menos do meu voto, mas de tese, primeiro, muito na linha do que propôs já o ministro Cristiano Zanin, que não ofende o princípio da soberania dos vereditos, portanto é constitucional, a apelação que, em tese, tem como objeto a decisão do Tribunal do Júri baseada no quesito absolutório genérico, ou seja, como regra, cabe o recurso. Ficam ressalvadas, item 2, as hipóteses de absolvição por clemência, ou seja, não cabe o recurso, quando esta arguição foi objeto da defesa do acusado, conste da ata de julgamento e não se revele arbitrária. E na abertura da sessão plenária, o ministro Luiz Roberto Barroso fez um balanço da gestão de um ano na presidência da Suprema Corte. Repórter Viviane Novaes. A sessão começou com um vídeo que trouxe um resumo do primeiro ano de gestão do presidente Luiz Roberto Barroso. No STF, desde outubro de 2023, foram mais de 54 mil decisões e cerca de 10 mil delas foram colegiadas. A Suprema Corte julgou casos de impacto na vida dos brasileiros. Alguns esperavam solução há mais de 10 anos. Merecem destaque as decisões que determinaram ações para a melhoria do sistema prisional, com a elaboração de um plano pelo CNJ e pelo Ministério da Justiça, a regulamentação de uma licença paternidade efetiva, a redução do desmatamento na Amazônia Legal e o combate a queimadas,
medidas contra o uso de processos judiciais para assediar e calar jornalistas, a definição da quantidade de maconha que diferencia traficantes de usuários e os critérios para que a Justiça conceda remédios que não estão disponíveis no SUS. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que o Judiciário fez o Pacto pela Transformação Ecológica junto com os outros poderes, para dar prioridade às ações ambientais e à regularização fundiária. Ele apresentou dados que mostram o trabalho do STF e do CNJ para diminuir a judicialização no país. Já são mais de 3 milhões de execuções fiscais extintas, graças a uma decisão do Supremo, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que permitiu a extinção das execuções de baixo valor e passou a exigir o protesto de títulos, somado a uma resolução do CNJ que permitiu a extinção de todas as execuções fiscais de valor até R$10 mil, que, passado um ano sem movimentação útil, não tivesse ainda penhora de bem ou citação do devedor. O ministro disse que tem feito acordos de cooperação técnica com todos os estados para reduzir mais de 10 milhões de processos de execução fiscal. Barroso também falou do trabalho de padronização das ementas, que são resumos das decisões judiciais. Nós conseguimos, quase todos os tribunais já estão adotando o modelo. Queria agradecer mais uma vez os colegas a adesão a esse modelo. Na área de tecnologia, o ministro disse que o STF e o CNJ estão desenvolvendo ferramentas de inteligência artificial para resumo tanto de ementas quanto de processos e pesquisas de jurisprudência. Barroso também apresentou as ações à frente da presidência do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ lançou o Exame Nacional da Magistratura e também o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, que deve ser adotada por todos os tribunais do país. Barroso disse que a Corregedoria Nacional de Justiça prepara o regulamento do Exame Nacional de Cartórios. Na área de direitos humanos, o Conselho colocou em prática a igualdade de gênero entre os magistrados nas promoções por merecimento. Estabelecemos a regra de que, se uma promoção por merecimento tiver alçado ao tribunal uma pessoa do sexo masculino, a promoção seguinte tem que necessariamente ser do sexo feminino. Houve resistência no início, mas já conseguimos o cumprimento adequado por São Paulo, Minas, Paraná, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Piauí, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Maranhão. O CNJ também regulamentou o juiz de garantias, criado pela Lei Anticrime de 2019. O juiz de garantias vai trabalhar na fase de investigação dos processos. Barroso disse que o Conselho está fazendo um projeto de digitalização dos registros de imóveis, sobretudo nas áreas rurais. O país tem um mínimo de controle sobre o sistema fundiário do país de uma maneira geral, e estamos entrando em parceria com todos os tribunais para apresentarem um plano de descarbonização do Poder Judiciário. O ministro lembrou que esta semana o CNJ aprovou uma resolução para reduzir os litígios na área trabalhista. E a previsão é que, havendo acordo entre empregador e empregado, assistidos por advogados, eles podem levar o acordo de rescisão do contrato à homologação da Justiça do Trabalho. E, sendo homologado, não é mais possível, posteriormente, a propositura de reclamações trabalhistas. No balanço de um ano de gestão, o presidente do Supremo também citou o lançamento do aplicativo TV Justiça Mais, com toda a programação da emissora, e medidas em favor do meio ambiente. O plantio de árvores no bosque ao lado do STF, o plano de construir uma usina fotovoltaica no tribunal e um contrato com a concessionária de energia do Distrito Federal. Vamos ter 90% da energia do Supremo fornecida por energia solar. E a compensação dos 10%, firmamos um acordo com a Nova Cap e vamos plantar 5.270 mudas de árvores aqui no bosque do Supremo. O ministro ainda disse que vai lançar uma campanha contra a violência doméstica até o fim deste ano e agradeceu aos colegas do Judiciário. Ao completar um ano de gestão, parece que passou rápido, às vezes parece que passou rápido demais, às vezes parece uma eternidade. Queria agradecer de coração a imensa colaboração de todos os colegas para que nós pudéssemos avançar essas agendas e ter essa convivência harmoniosa e produtiva que temos tido
ao longo desses 12 meses. Em Cuiabá, Mato Grosso, cerca de 60 crianças e adolescentes são acolhidas nas chamadas casalares, que são residências que oferecem acolhimento provisório e proteção a esses grupos em situação de vulnerabilidade. Os jovens participaram de uma atividade cultural que compõe ações integradas para ajudar no desenvolvimento intelectual deles. Veja na reportagem de Carlos Celestino. O Momento Cultural faz parte das ações realizadas pela primeira vara especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, que firmou uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação para a realização de trabalhos recreativos. A Secretaria Municipal de Educação, que firmou com a primeira vara da Infância e Juventude no ano passado, um termo de cooperação, cedendo os pedagogos, educador físico, nutricionista, para atuarem diretamente nas casas-lares. Então, esse é o nosso primeiro ano, estamos finalizando, agora o primeiro ano, e é para mostrar que a parceria está dando certo. Pedagogos, nutricionistas, educadores físicos realizam atividades nas unidades para reforçar o processo de aprendizado e melhorar a qualidade de vida dos 62 moradores das 4 casas-lares de Cuiabá. Vem auxiliar esse desenvolvimento tanto dos conteúdos quanto o desenvolvimento integral das crianças. E a gente vê que isso potencializa e traz resultados tanto nas escolas quanto na convivência do dia a dia para as crianças. As atividades que favorecem o desenvolvimento intelectual das crianças e adolescentes também contam com a atuação da Promotoria de Justiça. Eu vejo de suma importância, porque faz parte do direito que eles têm à convivência familiar e comunitária, Então eles vêm aqui, interagem entre eles, com as outras coordenações, conosco. Acho muito válido. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.